Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula, professor Wesley, aula 3, e nós vamos falar hoje sobre a densidade. Desde criança, sempre perguntava assim, eu no meio dos meus amigos, falava bem assim, né? O que pesa mais para vocês, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Automaticamente a gente já falava, claro que é 1 quilo de chumbo, né? Nossa, muito mais pesado. Depois que eles respondiam pra gente, às vezes até deixava a gente na dúvida, a gente ficava lá pensando, achava um absurdo, porque que era a mesma coisa, né? É o seguinte, a gente estudando sobre a densidade, a gente entende isso. Densidade é o quê? A massa de determinada substância de acordo com o volume que ela ocupa. Então é a massa pelo volume que ela ocupa. Observe o seguinte, aqui eu tenho 1 quilo de chumbo, numa sacolinha pequena. Imagina que aqui é uma sacolinha. Eu tenho uma sacolinha pequena, 1 quilo de chumbo. Nessa outra balança, que não, eu sei que não parece uma balança, mas é uma balança, e eu sei que aqui também não parece pena de ganso, galinha, enfim, eu sei que não parece pena também, mas são penas. Observe o seguinte, aqui eu tenho 1 quilo de pena e aqui eu tenho 1 quilo de chumbo. Agora falem para mim, é a mesma quantidade? É claro que não. O chumbo tem uma quantidade muito menor porque a massa que ele ocupa é muito maior porque a massa que ele ocupa está num volume menor. Agora, a pena tem uma massa muito pequena, então para chegar a 1 quilo precisa de uma quantidade muito grande. Então, ambos têm a mesma quantidade, porém, o volume ocupado, aqui eu tenho um volume maior que o chumbo. Então, densidade, a fórmula que usamos naturalmente é densidade é igual a massa dividido pelo volume. É a massa pelo volume ocupado. Onde a letra D representa a densidade, grama por litro ou ml. A massa é a grama e o V é o volume que às vezes no exercício vai estar em ml ou vai estar em litros. E algumas vezes vai estar em centímetro cúbico. Qual é a diferença de centímetro cúbico para... Qual é a diferença de centímetro cúbico para ml? Observe o seguinte, centímetro cúbico nós vamos dizer que é uma pedrinha de gelo, que tem 1 centímetro cúbico. Aquele cubo de gelo tem 1 centímetro. Por que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? É porque se eu pegar um cubinho de gelo com essa espessura e eu derreter, ou esse gelo derreter, se eu colocar num copo, eu vou ter 1 ml. Deu para entender? Então, se eu estiver falando 1 centímetro cúbico, pessoal, ou 1 ml, eu estou falando da mesma coisa, tudo bem? E tem outra brincadeira que dá para fazer que é afunda ou não afunda. Observe o seguinte, vamos supor que eu tenho um recipiente e a densidade dessa substância é igual a, por exemplo, a densidade de uma pedra é igual a 2 gramas por centímetro cúbico, é a densidade da pedra. Aí eu tenho um copo de água, onde a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer que, se eu tiver um recipiente com água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu jogar essa pedra aqui dentro, isso quer dizer que essa pedra vai parar aqui no fundo. Por que vai parar no fundo? Porque a densidade é maior. Deu para entender? Densidade maior no fundo, densidade menor em cima. Por exemplo, água e óleo. Nossa, o óleo ficou em cima da água. Por quê? Porque a densidade do óleo é menor que 1. Por isso que o óleo fica em cima. Tudo bem? Agora vamos fazer um cálculo só para praticar? Calcule a densidade de uma solução com 200 gramas de soluto, 200 gramas é a minha massa, e 100 ml de solvente. Observe o seguinte, pessoal, se estiver em ml e a resposta estiver em litros, eu estou falando que a unidade de medida é diferente, então eu tenho que converter de ml para litro. O que eu faço? 100 ml
para litros, eu tenho que dividir por 1000, que é igual a 0,1 litros. Professor, mas se aqui tiver em litros e aqui também tiver em litros? O volume, somente o volume que sofre alteração. Se aqui tiver em litros, por exemplo, e aqui tiver em litros a resposta, não preciso mexer, jogo na fórmula direto. O volume eu tenho? Tenho 0,1 litros. E a densidade? A densidade eu não tenho. O que eu vou fazer agora? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade eu tenho? Não. Então eu copio a letra de novo. Eu tenho a massa? Tenho 200. Eu tenho o volume? Tenho 0,1 litros. Qual é a densidade dessa substância? 200 dividido por 0,1 é igual a 2.000 gramas por litros. Então a resposta correta, letra A. Deu para entender como é que é facinho? Se tiver a massa e o volume, basta dividir um pelo outro. Eles estão dividindo. É a massa pelo volume. Agora, número 2. Professor, tem como dar outro exemplo? Claro que dá. Quanto mais exemplo, melhor. Pena que a lousa não cabe mais exemplos. Qual é a massa de soluto? Observem, não estou mais procurando a densidade. Eu estou procurando a massa. Qual é a massa de soluto para uma mistura com densidade de 25 gramas por litro e o volume de 60 litros? Observem o seguinte, a densidade eu tenho pessoal, é só vocês voltarem aqui, ó. Densidade sempre vai estar em grama por litro ou grama por ml. Então a densidade é igual a 25. Apagar porque passou um 26. Qual é a massa eu tenho? Eu tenho algum valor escrito em gramas? Não. Então eu não tenho. E o volume eu tenho? Claro que eu tenho. 60 litros. O que eu vou fazer agora? Jogo na fórmula. Só que agora vai mudar um pouco. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tenho a densidade? Pessoal, se eu tenho a densidade, eu não vou copiar a letra D de novo, porque a letra D é o meu 25. Eu tenho o valor da massa? Não. Então eu vou copiar o valor da massa. Eu tenho o valor do volume? Claro que eu tenho. E vocês já viram que é 60. 60 litros. Professor, me perdi todo. O que eu faço agora? É simples, pessoal, sem desespero. Vocês vão ver que é bem facinho. Observe o seguinte, faça regra de 3. É muito mais prático. Você vai colocar o número 1 aqui de baixo e vai multiplicar cruzado. Massa vezes 1 é igual a massa. 25 vezes 60, massa é igual a 1.500 gramas. Deu para entender como é que é fácil? Sempre lembrando, densidade, aquela densidade maior fica embaixo, aquela de densidade menor fica em cima. Então aqui eu tenho os cálculos para descobrir a resposta correta, 1.500. Deu para entender? Eu agradeço a participação de vocês até aqui, conto com vocês na próxima aula, aula 4, e no que precisarem estarei sempre à disposição. Vou dar uns segundinhos para vocês printarem a tela e tchau, tchau.